Fala, pessoal! Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu fico muito contente de estar aqui gravando novamente o nosso giro semanal de fundos imobiliários, que vai ter um viés mais de giro semanal de renda passiva. A gente vai abordar tudo ligado à renda passiva. Vamos, óbvio, nosso foco é FIIs, somos apaixonados por FIIs, mas também vemos algumas oportunidades em renda passiva e vamos fazer isso de uma maneira geral, tanto com ações e também com as NTs-NBs, que pagam juros semestrais e podem fazer sentido na carteira de boa parte dos investidores que buscam menor volatilidade, tá bem? E hoje, vocês podem perceber que eu estou bem acompanhado aqui. Ivan Eugênio está como um convidado inicialmente. A gente pode vir com algumas boas notícias ao longo da semana, mas é um grande parceiro, um grande amigo, aceitou estar comigo aqui hoje. E temos também o Lucas Vergara. Lucas Vergara é analista de dados do TC, um grande entusiasta do mercado de FIIs e um grande fomentador aí de FIIs dentro do próprio TC. É um prazer dividir o programa, a apresentação do programa com essas duas feras. Agora eu vou abrir a palavra para eles. Fiquem à vontade aí, pessoal. Fala, pessoal. Primeiro, muito obrigado, Felipe, pelo convite para poder estar aqui ajudando, tá? Na nossa gravação, o giro semanal de fundos imobiliários e também de renda passiva. Lembrando que é um prazer estar conhecendo aqui o Lucas, que eu não conhecia ainda. É sempre bom estar aqui. E eu espero contribuir com algo, né? Ou confundir a cabeça de muitos. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês junto. Como você bem disse, Felipe, sou entusiasta. Levou um tempinho para a gente conseguir implementar isso por dentro do TC e tal, mas vamos com tudo e vai ser sucesso. Legal, pessoal. Vou pedir para o Ivan. Ivan, libera para eu poder compartilhar a tela aqui, por favor. Sim. Agora, pronto. Beleza, ótimo, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, vocês podem ver aqui, a gente vai começar a falar aqui da parte de FIIs, tá? E antes de falar dos fatos relevantes em si, eu vi uma informação muito legal no relatório gerencial de junho de 2021 do fundo CRFF, que é o FID, é o FOF, aí, né, o Fundo de Fundos da Caixa Rio Bravo. E qual que é essa informação? É muito relacionado ao spread médio que a gente tem do IFIX com as NTs-NBs, tá? A B de 35 aqui no caso que escolheram para comparar. Então ele mostra aqui que o dividend yield do IFIX, em comparação com a B de 35, encerrou o mês acima do histórico aí em 3,8, tá bom? Ou seja, 53 base points, tá? O BPS aqui acima de 2015, do histórico de 2015. Aqui a gente pode considerar em 0,5%, tá, pessoal? Esse 53 BPS é em torno de 0,5% acima da média. Aqui nós temos o DY do IFIX desde janeiro de 2015, a oscilação que ele vem tendo. Aqui a gente tem a NTNB, né, e o cupom pré dela, a parte pré dela também vem oscilando, que é o spread, tá, que eles apresentam. E o spread agora começa a aumentar, né, começa aqui a subir conforme aumenta o DY do IFIX. A gente sabe que boa parte das vezes em que o DY sobe é por conta de uma queda na cotação. O valor das cotas importam no DY, tá? Obviamente que é muito difícil, mas ainda pode haver de que a cotação suba e o DY suba. Isso aconteceria de qual maneira? Se o fundo faz uma nova alocação, seja um fundo de tijolo ou seja um fundo de CRI, compra um novo CRI que paga um prêmio acima da média da carteira, aí você vai ter naturalmente o yield subindo, ainda que a cota suba, mas numa proporção abaixo da média da carteira. A gente conseguiria, teoricamente, subir a cotação do fundo e ter um maior ganho de DY nesse sentido. Porém, embora teoricamente seja possível, prática é muito
pouco provável. Normalmente a gente observa que o DY sobe normalmente quando a cotação cai. Tá? E aqui a gente vê que os FIIs têm subido o DY depois de um momento mais baixo, tá, de DY, e esse momento estava baixo por quê? Cota subia muito. Cota subia, DY caía. A gente começa a ver uma inclinação na curva do DY dos fundos imobiliários, tá certo? Então, a gente observa que o spread começa a aumentar também, tá? Aqui, eles trazem uma tabela mostrando qual era o prêmio, né, do IPCA mais 2035 em 2019, 2020, 2021, maio de 21 e junho de 21. Tá nessa linha aqui de 4,1 no ano de 2021, nesse recente período 2021. Em janeiro está em 3,8. Eu vou trazer também esses dados de curva da B de 35 e das Bs de juros semestral também ao longo do programa, na parte final. E aqui a gente observa, tá? 2021 começou com 3,8, 2020 ficou com 3,8, 2019 em 3,09. E o dividend yield do IFIX oscilou aí em 7,1, 6,8, e agora a gente tem 7,9% de DY, tá, no IFIX. A gente observa que o spread está em 3,8, o maior patamar desde essa série que eles nos trazem. Então, fica aqui o ponto. Você que comprava FIIs, que gostava de FIIs, você comprou muito por conta da renda passiva. Se agora que a renda passiva está aumentando, seu DY está aumentando, não faz aí o menor sentido para você se desfazer das suas cotas, tá? Vamos pensar que aqui é um bom momento de acumular cotas de bons fundos e que consigam entregar rendimentos mensais de maneira recorrente, tá bom? Então, o foco sempre foi e sempre será na qualidade do ativo gerador de dividendo que você tem na carteira. Vou ver se os colegas querem fazer algum comentário sobre essa questão, senão eu já pulo aí para o próximo ponto. E também falando aqui, vocês estão à vontade para me interromper quando bem entenderem, tá, pessoal? Daqui é uma mesa redonda que estamos fazendo. Eu queria, na verdade, trazer um ponto que eu mesmo tenho um pouquinho de dificuldade e talvez algumas pessoas que estão iniciando também tenham, porque tem aquela questão, né, de que quando a pessoa ela não conhece muito do mercado, ela vai para um FOF, porque o gestor é que desenha a estratégia, né? Ela fica mais passiva. Só que, dado esse cenário que você acabou de explicar, como que o FOF, em tese, vai conseguir entregar um resultado melhor, né? Já que boa parte dos fundos tem uma taxa um pouquinho maior. Tá. Vamos lá. Eu vou puxar a resposta, depois deixar para o Ivan complementar. Eu sei que a gente converge um pouco nesse pensamento. E eu não era um grande fã de fundos, né? Eu comecei a estudar fundos imobiliários com mais afinco em 2018 e como eu peguei aquele momento de inclinação, de valorização das cotas, eu não via sentido em ter um FOF na carteira, então eu preferia escolher individualmente os fundos, né? E agora eu vejo, nesse momento de queda do IFIX, e a gente começa a ver muitos FOFs negociando abaixo do valor patrimonial, em um momento de maior incerteza do que nós tínhamos em 2018 e 2019 em relação ao mercado de FIIs, né? Incerteza que eu digo não na parte de geração de renda ou de qualidade dos fundos, mas a gente observa que é um temor constante do investidor qual fundo vai subir ou qual fundo vai cair menos. Então, você investe num FOF mitigando esse risco. O investidor inexperiente, o investidor novo, ele compra, ele delega isso ao gestor, comprando a carteira dele através do FOF. Ele vai ter uma carteira diversificada, setorialmente e intrasetorialmente. Ele vai ter um fundo que consegue acessar ativos ilíquidos que ele muitas vezes não conseguiria, tá? E aí ele tem uma estratégia muito voltada para cenário macro também, o gestor está levando muito em conta cenário macro, e que você pode pegar FIIs de FOFs, né, fundos de fundos, que tenham uma visão divergente na estratégia daquele momento, porém que convirjam numa carteira. Um exemplo, você pode comprar um FOF que tenha
mais vocação para rendimentos mensais constantes, que tenha mais fundos de CRIs na carteira, e outro FOF que tenha mais lajes e shopping, esperando uma retomada e um ganho de valor patrimonial. O problema dos FOFs, no meu ponto de vista, são dois, que são muito criticados, que são as taxas em cascata e a questão do não recorrente. Como ele ganha dinheiro tradando cota de FII, ele vai apresentar um resultado não recorrente, então ele não tem aquela linearização, né, na distribuição de rendimentos, ele não é tão reloginho quanto um fundo de CRI, por exemplo, ou um fundo de contratos atípicos, de tijolo e contratos atípicos. Mas ainda assim, mesmo essa oscilação, dado o atual momento e a possibilidade de você de comprar um FOF abaixo do valor patrimonial. Vou dar um exemplo. Bom, você quer se expor a lajes. Você não sabe qual laje é melhor, você tem alguns receios, você não sabe se vai ser uma JCRE, uma RCRB, um PVBI, enfim, você está olhando lajes de diversos segmentos, de PPR, de vários setores distintos. Dentro de lajes, você tem ainda um micro-universo ali dentro que se distingue, um RBRP, e você fala assim, olha, eu não me sinto seguro para dizer qual vai ser a laje da minha carteira, então você delega isso para o gestor, que vai ter lá 3, 4, 5 lajes na carteira dele, e você se expõe ao segmento de uma maneira diversificada. Dado esse momento de um pouco mais de dúvida no investidor iniciante em relação ao que vivíamos em 2018 e 2019, eu acho que ainda vale a pena se expor a um FOF, tá bom? Por conta desta segurança, tá? Acho que é mais ou menos essa. De novo, todo investimento ele tem um ponto negativo, um ponto positivo. O dos FOFs são aí a taxa em cascata, que não tem como fugir, e esse resultado não recorrente que ele apresenta. Mas, dados os ganhos que ele te oferece, tá? Dado o atual momento, acho que faz muito sentido para o investidor iniciante ter aí 1 ou 2 FOFs na carteira. Complementa aí, Ivan, vê o que você acha. Olha, a renda que o FOF distribui, ela é oriunda dos rendimentos que ele recebe dos outros fundos e do ganho de capital. O ganho de capital seria o giro de carteira que ele mesmo faz. Até pouco tempo atrás, o FOF só podia comprar barato e vender caro. Recentemente, agora, passou a B3 permitiu que se opere vendido cotas de fundos imobiliários. Não são todos os fundos que estão fazendo essa operação ainda, porque muitos não têm nem mesmo a permissão e regulamento para agir desta forma, mas já tem FOF fazendo. E penso eu que seria melhor o gestor que acompanha 24 horas ali o mercado, que está sempre com várias telas abertas, vários home brokers abertos, fazer esse movimento de compra e venda ou de venda e compra da operação vendido, que normalmente o investidor de fundo imobiliário, ele quer a renda. Eu penso dessa forma, que o investidor de fundos imobiliários, ele tem que se preocupar com a renda que a carteira dele gera. Inclusive, é interessante a gente ver esse gráfico apresentado pela Rio Bravo, como que ali, durante a crise, durante a pandemia, teve um pico o dividend yield do IFIX, né? E eu acho isso maravilhoso. Muitos investidores se desesperaram porque o patrimônio caiu, e caiu mesmo, a gente sabe, né? Todo mundo estava aqui, era investidor naquela época, viu o patrimônio caindo, só que quem teve condições, até psicológicas um pouco, né, e financeiras, de injetar dinheiro naquela época, hoje tem um dividend yield da sua carteira indo super bem. Sem falar É um belo também carrego, né? É um dividend on Exatamente. cost excepcional. E aqui, o pessoal vê no gráfico, eu fiz aqui a marcação, tentei marcar aqui, não foi possível, mas entre os meses de janeiro e julho de 2020, essa curva inclinada que o Ivan está falando aqui, tá bom? Agora, continua aí, Ivan, prossegue tua linha de raciocínio aí, te interrompi aqui rapidinho, mas segue aí. Exatamente.
Então, Lucas, o interessante é o investidor conhecer o FOF que ele investe, ver se o rendimento dele é oriundo de ganhos de capital ou de renda, para ele poder ter uma certa previsão. Porque hoje, pensando ainda no geral, o FOF não vai conseguir entregar um bom retorno no mercado de baixa, a não ser aqueles que já estão podendo operar vendido, né? Podendo operar vendido. E também a gente sabe que nem todo gestor vai ter ali a liberdade, o prazer de operar vendido, vai ter um certo receio de operar vendido. Uma grande questão é a garantia, porque cotas de FIIs não podem ser dadas em garantia da operação vendida. Então, para poder operar vendido, o FOF tem que ter caixa. E o aí, com a FOF regra da distribuição, fica difícil, né? e o FOF com caixa prejudica também a distribuição. Então, tem que ter muita calma nessa hora. A gente vai acompanhar o mercado, acompanhar a evolução e ver aí quem vai performar bem. Um ponto que trouxe aí, pegando o gancho do fim da fala do Ivan, é que a gente viu, eu vislumbro e já vi também alguns outros analistas tecendo comentários na mesma situação, tá? Aliás, pessoal, eu esqueci aqui de fazer um disclaimer no começo do vídeo que eu vou fazer agora. Isso daqui é um conteúdo meramente informativo, isso daqui é um giro semanal que a gente vai atualizar os investidores sobre o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários e até mesmo de renda passiva. Aqui nós não temos em nenhum momento o intuito de dar uma recomendação para comprar, para vender ou para manter. O que a gente está falando aqui é trazemos dados informativos sobre o mercado de fundos imobiliários para ajudar o investidor a tomar a sua melhor decisão. É isso que estamos fazendo aqui, tá? Agora, complementando aqui esse ponto do Ivan, a gente tem essa possibilidade de shortear fundos imobiliários agora, que é uma alavancagem em sentido ali de venda. Você pode vender aquele fundo, pega o capital e você pode comprar alguma outra coisa. Então, você pode fazer uma alavancagem financeira através do short de um fundo imobiliário. Mas você não consegue alavancar na ponta comprada. Então, ou seja, você pode ter mais pressão vendedora do que pressão compradora. Exemplo, você ainda não pode termar cotas de fundos imobiliários e também não tem opções de cotas de FIIs. Eu não posso comprar uma call ou uma put de um fundo imobiliário. Isso também tem gerado, no meu ponto de vista, um pouco de assimetria e eu acredito que isso pode ser corrigido em breve, até mesmo quando nós tivermos um pouco mais de pressão vendedora, como o Ivan bem falou, embora a gente possa shortear, não é algo comum vermos short de FIIs no mercado, mas uma vez que se torne prática e que eventualmente alguém possa especular contra a cota de um fundo imobiliário na posição vendida, deveria ser possível também, no meu ponto de vista, operar alavancado na ponta comprada. Se você pode alavancar na venda, deveria poder alavancar na compra, tá bom? E seguindo aqui, se eu não tiverem mais nenhum comentário para fazer, eu vou seguir aqui para o nosso próximo fundo, que é o PELOG, tá? Vamos aqui, esse fundo aqui eu trouxe, pessoal, ele é um fundo pequeno ainda, ele não é tão expressivo no nosso mercado de fundos, mas tem um ponto que eu queria trazer que ele fez o reajuste anual do valor de locação de uma das locatárias. E o índice do contrato era o IGPM, mas aqui o gestor ressalta que, devido ao IGPM não refletir a realidade da economia brasileira, foi acordado um reajuste menor que a variação desse índice, tá? Fizeram um reajuste superior ao IBGA, ao IPCA e IBGE aqui, né, nos últimos 12 meses, porém abaixo do IGPM. Ele não revela qual foi esse reajuste, porque ele está com outras negociações contratuais com os demais proprietários do fundo, tá? E ele não quer frustrar aí alguns problemas de negociação e renovação, tá? Então, ele está preservando valores a fim de concluir essas negociações, tá?
Então, de novo, ele está preservando as futuras negociações contratuais com os demais proprietários ainda esse ano. Tá? Então, é por isso essa cláusula de confidencialidade que ele está trazendo para nós. Aqui ele informa que será um impacto de 22 centavos nos próximos 12 meses, repetindo aí quase 2 centavos mês, tá? 1 centavo, 0,8 aqui, tá? 0,018. E aí eu vi de vocês, o que vocês acham a respeito disso, dessa correção aí pelo IGPM não ter sido aplicada? Felipe, já era de certa forma esperado, tá? Por mais que o imóvel esteja muito bem localizado, já era sim esperado. Quem não sabe, os demais proprietários, quem comprou esse imóvel junto com o Pelog foi o VILG, né? O fundo logístico da 20. Na época, o Pelog não conseguiu arrecadar todo o dinheiro no seu IPO para poder adquirir o imóvel, 100% do imóvel. Então, ele adquiriu 50% e o VILG adquiriu o restante, os outros 50%. É aquele galpão logístico perto ali do Porto de Sauípe? Isso, Nordeste? isso. Lá no Nordeste, exatamente. E são 3 imóveis, tá? São 3 imóveis, tem 3 locatários bem interessantes. Foi feita uma condição boa essa compra, tá? Agora, com relação a não passar o IGPM, não me surpreende, não me surpreende. O IGPM a gente sabe que está aí chegou a patamares aí estratosféricos, né? Bem absurdos. Só que passou mais do que o IPCA, passou mais do que o IPCA. Então, também não digo que isso é ruim. A gente percebe que os fundos que estão conseguindo passar o IGPM são fundos que estavam com valores totalmente desatualizados perante a região que o imóvel se encontra, ou são fundos que têm ali o imóvel, são imóveis que estão, de fato, em uma região prime. Se o inquilino sair, outro entra facilmente. Tá bom, perfeito. Quer fazer alguma ponderação, Lucas? Bom, vou seguir aqui adiante. Vou seguir aqui adiante, então, pessoal. Vamos falar aqui, ó. Fala aqui bem rapidinho, tá? Do Quase a Crédito Imobiliário fez aqui uma aquisição de um CRI, tá? O valor total da aquisição foi de R$18.970.000, uma remuneração de 8,5%, acrescido da variação do IPCA num primeiro momento, depois ele vai ter aqui 7,75%, tá? Acrescido também da variação positiva do IPCA. O prazo total é de aproximadamente 7 anos e a operação não possui carência de juros, tá bom? Aqui a gente tem o lastro deste CRI, que são as debêntures emitidas pela RZK Solar, tá certo? Que conta aí com a garantia de cessão fiduciária de recebíveis, além do aval. Essa aquisição vai trazer para o fundo um rendimento mensal por cota de 17 centavos. E o fundo informa que ele segue a política de investimento estabelecida no regulamento dele e que ele está 100% com os seus recursos alocados. Respeitou aí o cronograma indicado pelos investidores durante o roadshow do fundo. Tá? Então, isso aqui é bem importante, tá? Essa informação. Foi um fundo aí que conseguiu alocar dentro do que eles haviam estimado e agora está 100% alocado. Vamos acompanhar aí a geração de receita que ele vai trazer. É o fundo da Quasar Crédito Imobiliário, fundos de investimentos imobiliários, tá bom? Basicamente isso, tá? Se os colegas não tiverem nenhum comentário, eu vou seguir aqui adiante. Eu queria, na verdade, pontuar não é bem uma dúvida, é mais um ponto de discussão aí, porque a gente está vendo com mais frequência no noticiário inflação daqui, inflação de lá e tal, e eu queria, como o mais júnior aqui da sala, ouvir de vocês como a gente pode usar
fundo imobiliário, especificamente fundo de papel, né, que investe em CRI, para se proteger de inflação, por exemplo? Olha, eu penso que é uma excelente maneira de se fazer, só tem que levar em conta que os CRIs, eles têm marcação a mercado, então eles podem ser impactados por um momento de desvalorização de ágio e deságio no fundo e na cota do CRI, na cota do fundo e no CRI em específico. Vamos pensar o seguinte, se tiver um momento de estresse no mercado, de incerteza, igual a gente está vivendo agora, essa semana a curva de juros ela inclinou, tá? Se você for olhar os juros futuros de um dia, subiu, o juros futuro de 29 subiu, se você for olhar o reflexo na curva de juros dos títulos públicos, inclinou também. A gente teve aí fechamento da NTNB 2035 pagando 4,25. A gente viu até mesmo no comecinho do nosso vídeo, estava ali numa média de 4,10. Ele chegou até mesmo no mês de julho a negociar ali abaixo de 4,10 e fechou em 4,25. Reflexo da alta da inflação e de alguma incerteza em relação a essa nossa política monetária, tá, que a gente vai ter. E fica aí algum ponto de atenção, tá, que nós tenhamos. O que eu acho que a gente pode ter de objetivo? Se você quer se proteger da inflação, escolha CRIs High Grade. Tendem a oscilar menos, têm menos volatilidade, são mais seguros. Mas não deixe 100% do seu patrimônio, né, nunca em nenhuma classe de ativo. Esse é, ao menos, o meu ponto de vista. Pode funcionar muito para pessoas específicas, expert no segmento, alguém que se está muito confortável com isso. Agora, como o nosso foco é um investidor geral, é um investidor, as pessoas, a gente quer trazer aqui o máximo de investidor possível para estar aqui com a gente. Então, são pessoas que não vão acompanhar a curva de juros do dia a dia, igual eu faço, não vão acompanhar o valor a mercado do CRI, a marcação dos CRIs, a marcação de curva do CRI. Então, você pode usar sim um CRI high grade para isso, pode ter um pouco de high yield na sua carteira, pode ter CRIs middle risk, é um bom instrumento, mas não deve ser o único instrumento. Esse é o meu ponto de vista. Eu vou só complementar aqui, Lucas, com relação ao valor que você paga no fundo. Porque você pode até saber e acompanhar a curva de juros, a marcação a mercado, só que se você paga caro no fundo, você está ali, de certa forma, dilapidando seu patrimônio. E no fundo de CRI é muito fácil fazer esse acompanhamento. Temos aí os informes mensais, que são obrigatórios, ali sempre vem um valor patrimonial. E aproveitar, já que a gente está falando do fundo da Quasar, a sua pergunta se encaixa aí perfeitamente, por quê? O fundo da Quasar, ele é um fundo que hoje só tem CRIs com base em IPCA. Então, aqui ele tem uma média de IPCA mais 7,37. Tá? E, além disso, ele está sendo negociado com o deságio do valor patrimonial. Então, seria uma forma aí de você se proteger da inflação pagando um bom preço no fundo. Tá? Então, vale acompanhar isso também. Qual que é o patrimônio líquido dele, Ivan? Você sabe fácil aí? 90, vou te falar exatamente aqui. Não. Patrimônio líquido, deixa eu abrir o relatório que eu já estou com ele na tela aqui. Tá. Enquanto você procura aí, só pontuar, né? Do meu ponto de vista, eu acho que o fundo de CRI, em tese, ele tem até uma pegada um pouquinho de... esqueci a palavra, mas que se perpetua, né, ao longo do tempo. Não é um negócio que tem altos e baixos, né? É uma classe mais... Ele é mais linear, ele é mais estável. Correto. Ele é menos volátil, é isso que você quer dizer? Isso. Ele tende a buscar sempre o valor patrimonial. Fazendo aqui te respondendo, Felipe, o patrimônio líquido dele hoje está em aproximadamente 75 milhões. O valor patrimonial da cota, 94,19. E o valor da cota no mercado, 90,75.
Muito bom, muito bom. Obrigado, Ivan. Vou seguir adiante aqui, vou trazer SARI 11, tá? É um fundo híbrido, ele tem tanto lajes corporativas quanto galpões logísticos. E aqui a gente observa que ele assinou aí um memorando para aquisição de um imóvel no município de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Esse imóvel tem 13.271 metros quadrados e o valor de aquisição vai ser de 43.600.000 reais aí aproximadamente. O imóvel encontra-se 100% ocupado, com um contrato na modalidade atípica e prazo de vigência até agosto de 2024. O cap rate estimado da transação é de 8,8% ao ano. E aqui eu vou trazer uma foto do imóvel. E o que me chamou a atenção é, logo aqui do lado já está vindo um novo imóvel, é um concorrente aqui, provavelmente. E aqui a gente já vê também um outro imóvel logístico. Então, já tem aqui uma bela área de concorrência dentro. Vale se atentar a esse contrato que vence em 2024, ele tem um bom cap, tá? Mas se esse imóvel não tiver uma vantagem competitiva frente aos imóveis na região, ele pode sofrer em 2024. Então, atentem-se muito a padrão construtivo e localização, tá bom? Provavelmente, quando esse contrato foi firmado, não havia, e com certeza não havia mesmo esse impedimento que vai sair aqui do lado, tá? E essa imagem aqui, essa pontinha, me faz observar que tem um outro galpão logístico aqui também, ou seja, um ponto de atenção. A menos que o fundo no futuro adquira essas outras regiões, que vai trazer mais tranquilidade para ele, fica aí esse ponto de atenção aí, tá bem? Queria ouvir aí dos colegas se tem aí algum outro comentário para fazer em relação a esse fato relevante. E também esse ponto aqui que eu levantei sobre localização, concorrência, imóveis aqui no mesmo raio. A gente observa que aqui, ó, é a rodovia, tá? Então ele está bem próximo aqui a uma via. Essa rodovia aí que é importante, né? Um meio aí de escoamento do que for localizado dentro do fundo mesmo. Então, localizado dentro do fundo, não, desculpa, pessoal, localizado aqui para o locatário do galpão. Se o locatário precisar escoar os produtos dele, já está aqui na rodovia, tem aqui a armazenagem bem próxima, tá? Eu queria, na verdade, trazer um ponto, não especificamente sobre esse fato relevante ou sobre o fundo, mas sobre o setor, né? Porque ao longo de 2020, o setor logístico foi a estrela, né? Porque a gente já vinha observando um processo de digitalização das companhias, né? Com e-commerce e tudo mais. E ao longo de 2021, o negócio foi se acelerando cada vez mais. E aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: o que vocês acham, né, sobre a questão de crescimento aí para os próximos anos para o setor logístico? Se ainda tem upside ou já está meio que precificado, né? Não tem mais tanta oportunidade assim. Lucas, gostei da sua pergunta e eu vou deixar até para trazer esse material numa próxima semana, tá? Mas se a gente for observar no setor logístico, o valor dos aluguéis não vem evoluindo ao longo do tempo. E um dos grandes problemas é exatamente esse que a gente está vendo aqui nesse fato relevante, porque não vão dizer que é simples, mas não é tão complicado você construir nas regiões um imóvel igual, um imóvel melhor, com uma qualidade técnica melhor do que o outro. Leva o quê? Uns 9 meses para construir um galpão, né? Por aí. 9 meses. Pois A é. Log divulgou aí no balanço dela, né, no release dela, recentemente, que ela subiu um galpão AAA de alto padrão construtivo em 9 meses. Então, hoje se discute muito aí a questão do raio 15, raio 30, próximos da cidade de São Paulo. Essa região mais próxima de São Paulo, mais próxima das capitais, são regiões que logo não vai ter mais um espaço
para novas construções. Então, esses fundos que estão com imóveis bem localizados, eu acredito sim em um upside. Agora, fundos que têm imóveis mais espalhados em regiões assim, onde dá para se construir algo até melhor, rápido, né? 9 meses voa. Esses fundos, acredito que o investidor tem que tomar um certo cuidado, só que o boom, a gente viu esses fundos logísticos sendo negociados com muito ágil no ano passado, inclusive, né, no período da crise. Hoje, a gente já não observa tanto ágil na negociação deles, não. O ágil diminuiu. Trazer aqui um dado, apresentando também ao Ivan, um dado da Colliers, aqui, que eles divulgaram no Instagram deles. Taxa de vacância está no menor nível histórico, em 11%. E a absorção líquida do segundo trimestre de 2021 foi de 772 mil metros quadrados. Mas aí entra um ponto também que o Ivan falou, a construção é muito rápida. Hoje a gente tem em construção no Brasil 3,6 milhões de metros quadrados de galpão logístico, que vão ser entregues em breve. Tá? Então, ou seja, o preço médio pedido pelo aluguel subiu, está em 19,4%, R$19,4 o metro quadrado, 19,40 o metro quadrado, tá? Do preço médio pedido, e a vacância cai. Isso aqui é o que o Ivan comentou. Quando você observa do histórico ali de preço médio pedido, ele não sobe muito, ele fica linear, a vacância cai, ou seja, é um fundo previsível e estável. Se você tem um fundo bem localizado, você sabe que você vai ter um bom inquilino ali no raio 15, tá? Agora, se você tem um inquilino que está, não vou dizer mal localizado, porque toda a região vai precisar de suporte logístico, mas não está nos principais centros, talvez não demande um padrão construtivo tão alto, ele vai ter ali um valor por metro quadrado mais baixo, ele vai estar um pouco mais amassado, tá? Fica aí um ponto de atenção, tá bom? Acho que era sobre isso. Eu lembrei aqui ainda de um dado de log. Eles estão pretendendo entregar 1,4 milhão de metro quadrado até 2024, em termos de galpão logístico. Então, assim, a gente vai ter um impacto grande aí no imóvel logístico, no setor logístico do Brasil como um todo. PIB crescendo, demanda infra, demanda logística, tá? Então, ou seja, é um segmento que está aquecido, a gente pode até ver por queda de vacância e absorção líquida positiva, que é o oposto do cenário de lajes, mas ainda assim é um ponto de atenção. Não esperem um yield muito alto, no meu ponto de vista, com base no atual cenário, e não esperem também grandes ganhos de performance nas cotas, mas esperem, e vai ser bem possível, uma linearização, né, e uma tranquilidade em relação à alocação dos espaços. Tá? É o que eu imagino aí nesse curto período. Quiser fazer algum comentário, alguém aí, vocês têm à vontade, tá? Não, acho que já fechou esse ponto. Perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Vamos agora falar de XPPR. Até XPPR está alugando. E aí, ó, com o XPPR, eles celebraram agora, né, uma sublocação, né, para a Telefônica Cloud Tecnologia do Brasil. Tá? A SPE 250 fez aí a sublocação para essa empresa. É uma empresa de Cloud Solutions. Esse o Lucas é de tecnologia, database, tem inglês impecável. Aí vai me corrigir se eu errei aqui, tá? Se eu falhei aqui no curso de inglês. Agora, ele fez aí a locação da integralidade do 10º pavimento, subdividido em 4 conjuntos, tá? É uma área bruta alocável de 1.519,20 metros quadrados, com prazo de vigência de 60 meses a partir do dia 1º de agosto de 2021, tá? Ou seja, a partir de amanhã. Considerando a soma dos recebíveis relativos aos 24 primeiros meses, é estimado aí um ganho de 31,94, quase 32 centavos, tá, pessoal? É 31,94 centavos por cota. A receita mensal bruta decorrente aí do aluguel nominal do contrato a partir do 25º mês será de
0,0139 centavos aí por cota, tá bom? Quase aí 1,4 centavos, né? 0,014 centavos aí por cota, tá bom? O contrato irá reduzir em 2,5 pontos percentuais da vacância atual do fundo, tá? Lucas, você consegue preencher o dado de vacância atual do XPPR? Então, eu não encontrei aqui no... Não está no relatório gerencial fácil aí? Então, A vacância do XPPR hoje, Felipe, está em 47%. Eu já ia falar bem errado, alta que ainda. está aqui 52, eu já ia falar errado já. Mês passado, em junho de 21. Junho de 21, 47%. Exato. Bom, a gente vê então que é uma redução bem pequena, não vai trazer tanto impacto, tá? Mas, enfim, já é um primeiro sinal, né? O XPPR está localizado em... Boa parte do seu portfólio está localizado em Alphaville, uma praça secundária do mercado de Lajes, e vacância lá, média histórica, gira na casa dos 30% de vacância. O fundo está acima, com uma vacância acima da média, muito por conta aí de uma rescisão parcial de contrato formado pela Cielo, principal locatário. Cielo ainda não chegou a sair, né, irmão? Já saiu. Ainda não saiu, eles tinham com pré-aviso prévio, né? Eles só informaram a saída. Então, essa vacância pode até piorar. Inclusive, o fundo vem sendo negociado com um deságio aí gigante, bem né? grande. Essa posição em Alphaville não me deixa nada confortável. Lembra que a gente tem outros fundos ali também com exposição ao Alphaville, a gente tem o RNGO, também tem ali uma vacância um pouco elevada. A gente tem também RECT, tem bastante exposição ao Alphaville. Temos ainda... tem ali um fundo da REG, o Castelo Branco Office Park, Isso, tem ali uma pequena posição ali também em Alphaville. Enfim, a gente tem que se atentar, primeiro, a que tipo de praça você quer se expor e qual é o seu foco, né? Se você quer um eventual ganho em valorização das cotas, comprando um metro quadrado barato, você pode tentar precificar qual segmento vai se recuperar com mais rapidez. Fica aí esse ponto, né? Eu quero ganhar valorização de metro quadrado. Eu sei que o XPPR está muito barato, o valor de metro em bolsa. Eu quero me expor a ele. Bom, faz sentido essa alocação? Você tem uma noção de como está a praça de Alphaville, como que está o setor de retomada de Alphaville em si, tá? da locação? Se você acredita numa retomada do segmento de lajes naquela localidade, aí vai fazer sentido se expor a ela. Senão, esse momento de recuperação vai demorar mais. Vale lembrar aqui um caso de Xted em Macaé, outra praça muito amassada em termos de lajes corporativas. Xted tinha um contrato de locação que negociava bem para a região, até acima. Houve ali uma vacância, muito tempo ficou sem nenhum inquilino, o fundo negociando a valores muito baixos de metro quadrado em bolsa, e aí surge um novo locatário pagando aí custo de galpão logístico numa laje corporativa. Então, quem esperava ter um ganho de valorização na cota com uma nova alocação, provavelmente não viu isso acontecer de uma maneira como gostaria, uma vez que teve aí essa alocação por valores módicos. Bom, vale lembrar ainda, Felipe, que aproximadamente, né, 75% da ABL do XPPR está em Alphaville. É uma exposição que eu, particularmente, não me sinto confortável. É uma posição bem grande mesmo. Bom, é isso. Vamos agora para uma outra parte do nosso giro semanal de FIIs. Eu vou parar de compartilhar essa tela. Vou agora voltar. Vou compartilhar aqui os dados de mercado imobiliário, aliás, os dados de mercado de desempenho dos FIIs, tá?
no mês de junho, tá? Qual foi aí o desempenho do IFIX no mês de junho? Bom, aqui a gente vê o desempenho do IFIX. Trazer a nossa imagem para cá, um gráfico de linha, desde o início aí, a gente vê esse movimento mais lateralizado que a gente está vivendo há um certo tempo aqui nos fundos imobiliários, está no mesmo ponto praticamente desde julho do ano passado. Se a gente pegar aqui 12 meses, a gente não andou, está aqui basicamente no mesmo ponto, tá certo? Colocando aqui num gráfico semanal, que não tem aquela curvatura diária, menos pontos de curva, ali a gente consegue ver essa linearização de uma maneira melhor. Tá? Eu vou trazer depois o dado exato aí em relação ao ano, a gente cai aí aproximadamente 1,8% desde o início do ano. E para que nós retomemos aí a máxima histórica do IFIX, a gente tem aqui uma região, tá? Teria que subir 16,10% para voltar para a região de máxima histórica dos fundos imobiliários, tá certo? A gente tem que retomar para esse ponto. E eu acho pouco provável. Vale lembrar que a taxa média de crescimento anual composta dos fundos imobiliários, conforme a própria B3 informa, é de 10, é estimada, ali isso varia, né, dia a dia, conforme o fechamento, fechamento diário ali, mas está perto de 10%. Então, assim, a gente precisaria manter essa média por 1 ano e meio para que nós retomemos, tá, esse patamar. Óbvio, não é garantia, estou de novo me pautando no crescimento médio anual dos fundos imobiliários e projetando isso daqui para 18 meses. Então, seria em dezembro de 23, nós estaríamos aqui nesse mesmo patamar, caso ele siga essa média histórica de crescimento. Agora, com um cenário de elevação de taxa de juros, isso fica um pouco mais difícil. Só dos FIIs estarem demonstrando resiliência, se mantendo nesse patamar, traz ali um pouco de tranquilidade. E essa tranquilidade vem muito porque a gente vai observando. A câmera começou a cair aqui, só tentei erguer ela aqui, mas ela voltou a cair. Deixa eu ver se eu consigo aqui firmar ela um pouco mais. E a gente pode ter um alento, né, ter uma maior tranquilidade com relação aos fundos imobiliários, uma vez que eles serão isentos aí de tributação dos dividendos, eles ficaram de fora dessa reforma tributária aí com relação a dividendos, então deve se tornar um porto seguro para os investidores que visam renda passiva mensal, tá bom? Então a gente tem aqui esse ponto de vantagem e atratividade nos FIIs. As ações deverão ser tributadas e os FIIs não. Tá? Então, a gente vai ter aqui esse ponto, essa alta toda que a gente tiver, essa queda é a tributação e a alta é a não tributação. A gente vê aqui esse desempenho e, basicamente, os FIIs voltaram para o mesmo patamar que eles estavam antes de toda essa conversa e essa previsão aí de reforma tributária. Tá certo? Eu queria agora mostrar, não sei se o Ivan e o quiserem falar, vocês vão me interrompendo aí, pessoal. Eu queria mostrar aqui agora o desempenho do IFIX, tá? No ano. Tá? Queremos aqui pelo IFIX, né? Esses dados são de sexta-feira, tá? Negócio de volume. Na semana o IFIX caiu 0,15%, no mês ele sobe 2,51% e no ano ele cai 1,6%, tá? Esse é o desempenho dos fundos imobiliários, tá? No ano, no mês e na semana, tá bom? No dia, sexta-feira, ele variou 0,18%, certo? A média do IFIX dos últimos 21 dias, dos últimos 21 pregões, é de 2.807 pontos, ou seja, negociamos aí acima da média dos últimos 21 dias, que eu vejo aí como um fato positivo para os fundos imobiliários, para quem quiser ter uma visão de muito curto prazo. Pode falar, Lucas. Eu queria trazer só um ponto para quem ainda está começando nessa jornada e está começando a conhecer, a entender o que é fundo imobiliário e tal, é que por mais que o IFIX, como você colocou, não tenha esse potencial todo de crescimento, de trazer ganho na cota, tem que manter claro na cabeça que
para geração de renda, é uma máquina. Porque mesmo no auge da crise do Covid ano passado, boa parte dos fundos mantiveram a distribuição praticamente inalterada. Assim, teve algumas quedas? Sim, mas não é que ficou sem receber nada por meses. Não. Então, ainda acho que, mesmo que o iFix não voe, né? A gente gostaria, claro, mas mesmo que ele não voe, do ponto de vista de renda e de crescimento da sua base financeira, eu acho que não tem outra ferramenta tão boa quanto. A gente pega para ver, a única questão que realmente teve a distribuição muito afetada foram os shoppings, as lajes foram concedendo ali alguns diferimentos, alguns galpões foram entregando ali alguns diferimentos, os que se destacavam por qualidade não sofreram tanto com relação a isso, eles manteram uma linearidade muito maior e, de fato, a distribuição de rendimentos nem durante o Covid foi afetada, o que é um ponto bem positivo. E sim, para quem quer o rendimento mensal constante, um fluxo de caixa mensal constante, isento de imposto de renda, não tem nada melhor que fundos imobiliários hoje no mercado. Né? Você quer um aluguel, um rendimento que vai cair para você ali todo mês, isento de imposto, ainda que é uma grande vantagem tributária, são FIIs, não tem outro ponto. Perfeita as colocações. E eu sou muito cético, sabe, Felipe, com relação a essa questão da Selic e IFIX. Né? A Selic subiu, o IFIX... Porque a gente sempre olha os dados passados. Só que, analisando os dados passados, o que a gente tem antes? Um número reduzido de investidores, não o número que nós temos hoje em dia, e nós temos também essa crise que bagunçou um pouco toda, a pandemia que bagunçou tudo aí um pouco. E aí eu me pergunto, será que a alta da Selic vai fazer, de fato, o IFIX cair agora com esses novos investidores que entraram na Bolsa, que começaram a conhecer os fundos imobiliários? E acho que eu vou precisar de um espaço maior de tempo para analisar, até mesmo porque agora, com essa vacinação, o público volta a frequentar os shoppings, as compras voltam a ocorrer, o home office, né, já está perto de acabar, a gente espera que ele acabe logo, logo. Então, acredito que o IFIX tenha uma melhora, sim, e aí depois vamos ver como ele vai se comportar com relação a essa alta de juros. Isso eu estou ansioso para ver. Pegando o gancho do Ivan, eu escrevi um texto sobre correlação de taxa de juros, né, a Selic com o IFIX, e no longo prazo essa correlação é negativa, mas no curto prazo ela chega até a ser positiva, eles convergem na mesma direção. Vai variar muito, tá? Do que, inclusive eu vou deixar o link aqui na bio desse vídeo, tá? Desse texto que eu escrevi. Eu trouxe a janela temporal histórica e curtos prazos também, para a gente ver como essa correlação muda. Ela fica mais forte, mais fraca em alguns momentos, de novo, em alguns momentos até positiva, subindo aí, andando na mesma direção, embora positiva fraca, tá? O que vai influenciar muito também é a de novos investidores e também as emissões, que acabam drenando dinheiro do secundário, tá? Então, a gente vê aí uma redução na quantidade de novos investidores, a gente tem aí uma média que vinha de 50 mil investidores, agora no último boletim a gente viu só 20 mil novos entrantes, mas que isso pode aumentar conforme tenhamos. Primeiro, as pessoas comparam muito com o Ibovespa andou muito forte nos últimos 12 meses, então as pessoas migraram dinheiro difícil para Ibovespa, tá, para as ações de uma maneira em geral. Agora, se o Ibovespa der de novo uma chacoalhada, esse fluxo volta para FIIs, tá? Muito provavelmente volte para FIIs, migra um pouco para renda fixa. Essa vantagem tributária que a gente vai ter agora de não cobrança dos rendimentos é muito atrativo para os investidores. Pode ser que o número volte, se não a 50 mil na média que a gente vinha vendo, ali uma casa de 30, 35 mil novos investidores a mais por mês em FIIs. E ainda que nós tenhamos esses 20 mil mantidos de maneira linear, que é um cenário bem pessimista,
em uma diminuição nas emissões, esse dinheiro volta para o secundário, estabiliza a cotação. Tá? Então, é uma bela oportunidade para as pessoas construírem seu preço médio. E o grande aumento de fundos imobiliários também que a gente tem, até postei isso no meu Twitter agora recentemente, tá? O crescimento é enorme, tá? Em termos de fundos imobiliários que vem surgindo. Isso também drena um pouco dos recursos, tá? A quantidade de fundos, ele cresce mais do que o valor de mercado dos FIIs em geral. Então, ou seja, a gente vê muito dinheiro saindo de um FII que já está constituído para uma emissão nova ou para um FII novo, tá? Então, isso abala um pouco também a quantidade de cotas. A gente tem um monte de variável para analisar, a verdade é essa, é muita variável, tá? Mas o que eu vejo em síntese, assim, bem objetivo, a atratividade dos FIIs se mantém. Isenção tributária é um excelente veículo fomentador da indústria dos fundos imobiliários, tá bom? Quem está entrando agora está tendo a oportunidade de comprar imóveis com uma simetria muito mais favorável do que quem entrou em 2019. Você está comprando muito melhor precificado o ativo em si. Tá? E com a retomada da economia, a gente vê aí uma tranquilidade grande. Não gostaria de ter ano eleitoral ano que vem, mas é uma volatilidade que a gente vai ter. No Brasil, volatilidade é presente, constante, nos FIIs menos, tá? Do que em ações, mas volatilidade é uma constante. Então, vamos se atentar a isso, carteira diversificada, mas os FIIs, para quem quer uma renda passiva mensal constante, ainda é a melhor maneira. E vocês observem o quanto eu reitero esse termo, é uma espécie de catequese que eu fazer com o investidor, com o nosso ouvinte, porque foco do FII é isso, renda mensal constante e agora com a garantia de, ao menos nesse curto prazo, de isenção de imposto. Tá bom? E tem um outro Basicamente é ponto, isso. né? As pessoas, tem muita gente que não conhece do mercado e sabe e que precisa, né, ter um retorno um pouco melhor e ela recorre para a Previdência, porque tem o benefício fiscal. Só que o FII tem um benefício fiscal muito maior. Muito Então, maior. as pessoas, elas às vezes estão perdendo a oportunidade por desconhecer essa classe que é maravilhosa, né? Exatamente. Agora também as previdências complementares podem comprar FIIs, antes iam comprar basicamente imóveis, agora estão podendo comprar fundos imobiliários, também é um grande atrativo. E a gente vê que boa parte dessa emissão, dessa parte de emissão é muito de investidor institucional. Se a pessoa física não está entrando, vem um institucional ali e faz o aporte. Então, ou seja, observa aí a grande importância dos fundos até para investidores institucionais agora. A gente vê aí esse crescimento da indústria. E acelerando aqui, pessoal, quero trazer as maiores altas da semana, trazer aqui a SPTW, MFI, ABIT, VTLT e ABCP. A ABCP é um fundo de shopping, está com a questão judicial ali de uma cobrança da Receita Federal sobre um imposto devido, tá, para o desenquadramento do fundo. VTLT é um monoimóvel monoinquilino, ali no Paraná, nas imediações da capital Curitiba, locado para a Renault. Habit é um fundo de CRI, MFI é um fundo de desenvolvimento e o SPTW é um fundo de laje que está amortizando, né? Fez a venda de um imóvel, está fazendo uma amortização, e as pessoas aí, para tentar pegar um pouco dessa amortização, acabam sustentando aí a cota a um patamar mais elevado. Já as maiores quedas do mês, da semana, a gente teve o LG, FIX, MGFF e o RBFF, além de RBRF11 também, quase que não saiu desse último ticker. Então, a gente observa o quê? 3 FOFs, tá? FOF da RBR, FOF da Rio Bravo, FOF da Mogno, Shopping FIGS, é um monoimóvel também. Muita gente compra esse fundo esperando ali uma especulação na cota, uma negociação de metro quadrado em conta. Tem que ter cuidado, tem que dominar muito a tese para fazer isso, tá, pessoal? E o LG é um logístico, tem 2 imóveis apenas, um em Juiz de Fora, outro ali em Duque de Caxias, se não me falhar a memória, um locado para Mercedes-Benz, outro para Braskem anunciou saída. Se não me engano, até já saiu aí do imóvel, preciso confirmar essa informação, se o Ivan souber e quiser fazer o adendo.
Como ele vai ter uma vacância, 2 imóveis, 2 inquilinos vão sair, a vacância vai aumentar. O fundo foi bem penalizado, a gente observa que no ano ele caiu 15%, tá? E na semana ele caiu mais de 5%. Então, é aí um ponto de atenção. Entre as maiores altas do mês, a gente tem SPTW, RCRB, Fundo de Laje, MFI, XPPR, que a gente comenta ali no fato relevante, e a BCP. Tá? São as 5 maiores altas aí do mês de julho. Tá bom, pessoal? A maior alta foi... a maior alta, 19,49, seguidos aí de 11,59 em RCRB, bem expressivo aqui, essa alta. O que eu posso observar aqui, né, não sei se os colegas vão concordar ou não, esses fundos de laje que tiveram um bom desempenho é porque apanharam muito e realmente o valor em bolsa ficou muito atrativo, dado aí o nível de preço da cota. Então, talvez não fazia sentido aí estar tão amassada a RCRB e XPPR, ao menos é o que entendeu o consenso de investidores que saíram tomando esse fundo. E pode esperar que nos próximos meses a gente vai ver em alguns relatórios de FOFs que provavelmente tomaram esses fundos aí a esse bom patamar negociado aí no mês de julho. As maiores quedas do mês, a gente teve SARI 11, MGFF, BBF 11B, HSML e FLMA. FLMA ele é um fundo que tem uma laje corporativa e um hotel ali junto. O HSML é um fundo de shopping, tá? Tem 3 empreendimentos aqui em São Paulo e 2 no norte do país. BBF 11B é laje corporativa alocada ali para o Banco do Brasil, tá? 2 lajes também. MGFF é o FOF e da Mogno e SARI 11, a gente trouxe ele aqui, é um fundo híbrido que tem galpões e lajes aí no portfólio. No ano, a gente vê as maiores altas do ano da BF11B, Habit, XPCI, HCPR e VGIR. As 5 maiores altas do ano, todos acima aí de 10%. Tá bom? A gente pode observar também, mesmo com IFIX negativo, olha a quantidade de fundos positivo aqui no ano. Tá? A gente tem de SARI 11 para cima, está todo mundo positivo aqui. Eu não vou conseguir contar aqui agora, mas visualmente me parece que são ao menos 20 fundos aí positivos no ano, tá? Provavelmente mais, aí algo perto de 30 fundos aí positivos no ano. Para quem quiser a curiosidade aí, dá aquela pausa aí na tela e conta depois, fica à vontade. E a gente vê que mesmo com o IFIX tendo um desempenho de certo modo temerário, né? De certo modo temerário não, mas cauteloso, a gente vê um bom desempenho em vários fundos imobiliários, tá? Isso aqui é a valorização de cota, sem contar ainda o ganho de capital que nós temos em relação Desculpa, pessoal, divaguei aqui, mas aqui é a valorização da cota além do rendimento pago mensalmente, tá bom? Queria mostrar aqui as piores performances do ano, tá? O LG com 15,06%, seguidos de BCIA, HTMX, fundo de hotel, esse aqui é o FOF do Bradesco, RBRF, tá? RECT e XPIN. Essas são as 6 maiores quedas aí do ano. Vamos colocar aqui as 5 maiores, vai de RECT para cima. Então a gente vê o quê? Um fundo de galpões logísticos, um FOF, um fundo de hotel, outro FOF e uma laje. Tá? São os piores desempenhos aí do ano. Vale a pena garimpar aqui nessa parte de baixo da tabela em busca de algumas boas oportunidades. Tá bem? Bom, era isso que eu queria trazer desses dados de mercado, de fundos imobiliários, tá? Na semana, mês e ano. Queria saber aí se o Ivan, se o Lucas tem algum comentário para fazer. Mas é só uma colocação aqui, o pessoal tem que tomar cuidado aí com o SPTW. Né? Ali tem amortização e acredito que muita gente possa estar comprando, acreditando que aquilo ali é rendimento simples, né? Mas não é não, viu, pessoal? Ali tem amortização, isso tem que informar depois no imposto de renda direitinho. E outra coisa, vai acabar.
uma hora vai amortizar todo o valor que tem de ser amortizado e vai acabar. Então, fiquem espertos aí com o valor que vocês estão pagando, se estão considerando o término dessa amortização. Muito bem pontuado. O BBF11B era um outro fundo que estava sendo muito bem cotado, até por conta que ele tinha um registro de GPM, que já foi mudado, né? Mas GPM nele agora veio para IPCA, a gente já viu a cota caindo um pouco. Então, aí a importância de entender de onde vem o rendimento que te paga. Eu voltei a tela aqui porque eu queria mostrar o desempenho dos maiores pagadores de dividendos, mas a gente vai excluir aqui os 4 primeiros, que aqui é a AGR, que fez a amortização, SPTW, como o Ivan bem falou, está amortizando, PATC amortizou, XPCM recebeu multa de rescisão contratual da Petrobras. A gente tem aqui de geração de resultado, ainda tem não recorrentes, tá? Mas um yield mais possível de linearização é do HCTR para baixo. Então, a gente tem 15% em HCTR, dividend yield de 12 meses, Bari com 12,82, Habitat com 12,31 e REC-R com 12,04. A gente tem aqui a lista abaixo, tá? Desses 12%. E volatilidade. Eu queria mostrar aqui um ponto que todo mundo fala que o IFIX ele é pouco volátil. Eu sempre trazia esse dado nos últimos giros semanais. Quero trazer com vocês aqui de novo também. O IFIX está com uma volatilidade de 7,16% nos últimos 30 dias. Tá? E o BBPO é o único fundo menos volátil que ele, com 5,72%. E todos os demais fundos são mais voláteis do que o próprio IFIX. Tá? E a gente sempre encontra aí em torno de 6, 7, 8 fundos mais voláteis do que o próprio Ibovespa numa janela de 30 dias também. Tá bom? A gente pode observar aqui, pô, Felipe, como isso acontece com fundos que têm volatilidade maior do que o IFIX, ele na média tem uma volatilidade mais baixa. Isso aqui acontece por correlação negativa, pessoal. Às vezes ele tem ativos que têm uma volatilidade maior do que ele, mas eles reagem de maneira negativa, o que reduz a volatilidade da carteira como um todo. Um exemplo, a laje corporativa, é que todo mundo exemplo, não estou com esse dado, mas a laje ela pode ter correlação negativa com um fundo de papel. Então, mesmo sendo volátil, como eles têm movimentos opostos, a volatilidade média da carteira fica concisa. Então, como o IFIX ele tem vários setores na carteira, ele tem laje, ele tem galpão, ele tem shopping, renda urbana, recebível, tem FOF, tem uma série de ativos dentro, e todos eles são mais voláteis do que o próprio IFIX, mas são voláteis com correlações negativas. Porque o dinheiro ele migra diariamente dentro do próprio IFIX. Ele sai de uma laje, vai para um galpão, ele sai de um galpão, vai para um fundo de recebível, ele sai de um shopping, migra para um fundo de renda urbana, por exemplo. Como esse dinheiro circula, trazendo volatilidade às cotas individuais desses ativos, na composição da carteira como um todo, ele fica menos volátil. Então, o que a gente pode trazer? Bom, vamos pensar o seguinte, você quer que eles são menos voláteis, você só compra a cota de shopping. Eu só vou comprar um shopping aqui, eu só vou comprar TRXF, por exemplo. Tá? Volatilidade dele é de 11,54% nos últimos 30 dias. Ou seja, é uma volatilidade muito maior do que o IFIX. Isso não quer dizer que seja ruim, só é um dado informativo de que quem comprou FIIs acreditando que ele tinha uma baixa volatilidade, se pautando na vol do IFIX, se equivocou. Então, tem que ter uma noção de como esse ativo vai se comportar em termos de correlação com a sua carteira pré-estabelecida. Se não, você está comprando porque tem baixa volatilidade, mas não vai ter. Tá bom? Então, fica aí um ponto de informação. É muito difícil que você calcule a volatilidade da sua carteira. Tá? Vai ser muito difícil, quase ninguém faz isso. Tá? É bem difícil mesmo que você faça, mas é importante ter isso em mente, tá? Se você for querer montar uma carteira que vai ser assemelhada ao IFIX em termos setoriais, provavelmente você vai ter uma volatilidade parecida, tá? Agora, se você concentrar a sua carteira num único setor, a sua volatilidade vai ser diferente.
E a volatilidade da sua carteira de investimentos com outros ativos vai ser também mais diferente ainda. Então, fica aí esse ponto de atenção. Alguém mais quer fazer algum comentário? Depois desse meu sermão sobre volatilidade aqui e correlação? Não. Para o que o Lucas já falou, né? Foco na renda. Foco na renda. Foco na renda. Mas foco na renda, vírgula, por causa do HCTR lá e tal. Atenção com o ágio que vocês vão pagar nos fundos, principalmente com fundo de papel, por causa da condicional econômica que a gente está, né? Bom, pessoal, agora que a gente acabou de falar de relatório gerencial, acabamos de falar de fato relevante, a gente vai ter agora uma sessão apresentada pelo Ivan, que são as emissões dos fundos imobiliários. Vamos lá, Ivan, compartilha a tela. Bom, vamos lá. Eu separei aqui algumas emissões para a gente comentar sobre elas. Coloca no modo... Isso. Vamos começar falando de HCTR. HCTR não dá sossego para o investidor, né? Mal acaba uma emissão, já vem outra e o dinheiro nunca acaba. Pessoal aí que acompanha de perto o TC, pode ficar tranquilo que essa semana eu estou preparando um trade a dias para a gente saber lidar com essas várias emissões, uma seguida da outra. Então, vamos lá. Nessa 10ª emissão, é uma oferta restrita, como de costume, para o fundo da hectare. A database já foi, né? Passou aí na quinta-feira. A proporção é de quase 30%, 0,2953. Período de preferência começa agora, já na terça-feira, e tem a sua liquidação no dia 16 de agosto. O período de sobras começa logo após a liquidação, no dia 18 de agosto, e vai até o dia 23, com a liquidação no dia 31. O valor dessa emissão é de R$ 119, sendo R$ 2 referente à taxa, ou seja, temos aí uma emissão com valor bem próximo ao valor patrimonial. Tirando a taxa, o fundo vai entregar aqui R$ 117, o valor patrimonial de R$ 116,57. A captação máxima, já com lote adicional, e a gente sabe que a hectare normalmente sempre capta tudo, é de 603,720 milhões. Então, o fundo está crescendo, é uma gestora que tem excelente velocidade na alocação do novo capital. A gente sabe aí que eles têm uma securitizadora do mesmo grupo, que é bem próxima a eles e que normalmente, quando eles lançam as emissões, já tem aí o pipeline, apesar de não apresentar, até mesmo por ser uma oferta restrita, não tem essa obrigação, mas as alocações são feitas com uma velocidade que agrada os investidores no geral. Muito bom, e você vê que o fundo ele já é grande, né? Ele é um fundo recente, que ele cresceu muito rápido e chamou uma outra emissão agora de 30% do patrimônio. Bem interessante aí essa oferta, vale a pena acompanhar. E base, de novo, igual o Ivan falou, sempre restrita. Vai tocando pau aí, Ivan, vai conduzindo. Então vamos de polêmica agora, né? PVBI anunciou a sua segunda emissão de cotas, também uma oferta restrita. Database já foi, aconteceu na quinta-feira. Proporção de preferência aqui de 0,36, né? O fundo pretende crescer aqui 36%. Período de preferência do dia 3 a 13 de agosto, com a liquidação no dia 16. Sobras, 18 a 24 de agosto, liquidação já no dia 31. E aqui que está a grande polêmica, o valor da emissão. A emissão vem a R$ 95,50. A taxa é irrisória de 12 centavos, só que essa emissão vem abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial hoje é de R$ 100,09. O fundo pretende captar aproximadamente aqui
400 milhões já com um lote adicional, tá? E o coordenador líder é o Itaú. Me diz aqui, Felipe, Lucas, o que vocês acham de emissão abaixo do VP? Não dá para generalizar dizendo que todas são ruins, mas se o gestor está fazendo uma emissão abaixo do VP, ele vai ter que pegar um cap muito mais alto do que a média que ele entrega hoje para compensar essa emissão. Ele vai ter que, com essa emissão, vamos pensar então no fundo em si estruturado, ele vai ter que no mínimo manter esse cap, tá, que ele está entregando, no mínimo isso, tá, fazer essa emissão abaixo do VP. Eu digo É o que eu imagino. A receita não pode cair de forma alguma. Ele vai reduzir o valor da cota patrimonial do fundo, mas o cap dessa operação tem que, no mínimo, subir ali como um todo. É o que eu enxergo. Eu digo que ele tem que tirar um coelho da cartola, que ele já tem que ter algo grande ali num excelente preço para colocar dentro do fundo, sim? Exatamente. O Porque meu se ponto de ele vista... fizer isso, só rapidinho aqui, Lucas, se ele amassar o cap com emissão abaixo do PV, aí vai ficar muito difícil. De novo, o meu ponto de vista é, se eu já fosse cotista desse fundo, e o meu foco é renda, eu gostaria, porque eu conseguiria comprar mais cotas com um certo desconto. Porém, eu ficaria muito atento ao que eles vão fazer com isso que eles vão captar, o quanto que vai agregar, né, que vai na direção do que o Felipe pontuou, e não está tão assim abaixo, vamos falar, né? É casos e casos, né? Tem fundo que é complicado quando isso acontece e tem outros que não é tão complicado assim, sei lá. É realmente polêmico. Então, vamos lá, vamos continuar na polêmica XPML. Também uma oferta restrita, tá? A sexta emissão de cotas. No dia 2, agora, segunda-feira, vem a data base e o fundo também pretende aumentar de tamanho aí 30% do seu patrimônio líquido. Período de preferência do dia 4 a 16 de agosto, com a liquidação no dia 17. Período de sobras do dia 19 a 24 de agosto, liquidando aqui no dia 1º de setembro. Valor dessa emissão é de R$ 102,88, também abaixo do valor patrimonial, especialmente se a gente considerar a taxa de R$ 2,87, uma taxa mais salgada, sendo que a XP Investimentos é a coordenadora líder dessa emissão. O fundo pretende captar aqui aproximadamente 672 milhões já com lote adicional. E complementando a nossa discussão, eu acredito, tá? Isso é uma coisa pessoal minha, que não teve pipeline, isso é uma coisa totalmente pessoal que eu estou tirando aqui da minha cabeça. Os shoppings, os proprietários de shoppings, eles têm o direito de preferência quando um outro proprietário quer vender ali a sua participação. Eu acredito que o XPML venha aqui, no caso, exercer algum direito de preferência em algum shopping que ele já tem participação, para ele poder estar aqui emitindo abaixo do valor patrimonial e que pague aí um valor justo também para ter um cap rate aceitável pelos investidores, tá? Eu não acredito em emissões novas participações em outros shops. Um ponto que eu acho legal, eu queria ter visto muita emissão de shopping em laje nesse momento de incerteza, porque é um momento de comprar aí um metro quadrado barato. Eu não vou nem usar esse termo incerteza, até retificar ele. Mas nesse momento em que a gente observa, tá, lajes de shopping voltando para um preço de muita atratividade de aquisição. Mas, momentaneamente, a distribuição não está tão interessante assim para o investidor pessoa física. Mas está muito bom para o gestor comprar um metro quadrado. E, tendo isso em mente, eu vejo como um momento
muito interessante e importante para essa emissão de XPML. Gostaria de ter visto mais fundos de shopping e mais fundos de lajes também fazendo emissão para comprar. Ainda que a distribuição não seja sentida nesse primeiro momento, com certeza, num período curto, aí, breve, eu acredito que essa distribuição vai se mostrar, a distribuição de retorno dos rendimentos financeiros, né, tende a se mostrar atrativa, né, com a aquisição do custo de ativos negociados hoje, o valor de metro quadrado em bolsa. Então, você vê quanto XPML que negocia em bolsa hoje, quanto ele negociava no passado, sem dívida, basicamente, né, pouco. Os FIIs não se endividam, via de regra, e fazendo aí mais aquisição, expandindo aí o pipeline, tá bom? Fica aí um ponto de atenção que eu queria trazer também aí ao segmento em si, que poderia se aproveitar desse momento. O próprio VISC fez uma distribuição bem interessante, aí 50 centavos, se não me falha a memória, que ele distribuiu agora, vai distribuir. Então, eu não me recordo que esse VISC distribuiu isso. Então, eu achei uma distribuição bem robusta, que demonstra uma retomada do segmento de shoppings. Um outro desafio que esse fundo tem, mas o setor também tem, que é o CAGR, né, que está difícil, está ruim. Nesse fundo específico, ele está com menos 15, né? Tá, de receita de crescimento, você fala ali o CAGR dele, é CAGR que você está falando, né? Taxa de crescimento médio de receita dele. Mas a receita ficou impactada porque os shoppings todos caíram, né? O shopping ficou fechado, aí vai ter impacto na receita, o CAGR pode até ficar negativo. Mas isso é uma questão de momento. Quando a gente observa ali distribuição em retomada, vai voltar no médio prazo, curto prazo, até estima aí que ele retome bem em breve aí a patamares interessantes de distribuição. A gente observa que os shoppings estão lotados. Eu pego o final de semana para dar uma volta em shopping aqui em São Paulo, e eu resido aqui perto do TC, e quando eu passo nos shoppings, está tudo cheio. Eu fui no JK outro dia, eu fui em vários shoppings aí, fui em uns 3, 4 shoppings aí no mês de julho, está tudo cheio, está tudo... A sensação de que voltou, de fato, né? A gente atingiu 100 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Aí vi esse dado ontem. A vacinação pegou tração, metade da população brasileira já foi vacinada, né? Praticamente com a primeira dose, pelo menos. Então, a questão de momento é para voltar shoppings e até mesmo os demais setores, até pela distribuição de visto, traz aí bastante otimismo para o setor. Eu vou ficar atento aí com a distribuição de XPML, HGBS e outros tantos fundos de shopping. BTLG, fundo logístico da BTG, que antes, né, era gerido pela TRX. Vem aqui uma antigo oferta TRXL. Exatamente. Vem com uma oferta pública, tá? Do tipo 400, a 11ª emissão de cotas, né? Sua data base vem agora terça-feira, proporção de preferência também na faixa aqui dos 30%, período de preferência de 6 a 18 de agosto, com a liquidação no dia 19. Lembrando que, por ser uma oferta pública, aqui a gente tem um período de negociação, já que esses direitos podem ser negociados. Toma muito cuidado, viu, gente? Quando aparecer ali BTLG 12 no home broker, lá em valores irrisórios de R$1, R$2, às vezes alguns centavos, isso não é cota, não. Tá? Tem muito investidor que a gente vê comprando valores altos e depois não tem um dinheiro para exercer. O que vocês compram, vocês têm que exercer depois no período de preferência. Aí, no caso, cada investidor deve procurar a sua corretora para saber como que faz para exercer esses direitos. O período público dessa emissão vai do dia 23 de agosto até 9 de setembro, com a liquidação no dia 15, sendo que o investidor que queira participar desse período, ele tem que adquirir, no mínimo, 10 cotas. O valor é de R$ 110,30, com R$ 4,11 de taxa. O coordenador líder é o BTG Pactual.
aqui a gente vê uma taxa mais salgada, que é comum nas ofertas públicas, né? Não temos o problema aqui de emissão abaixo do valor patrimonial, já que o atual valor patrimonial do BTLG é de R$ 101,51. A captação máxima dessa emissão é de aproximadamente 600 milhões, já com lote adicional. Olha, vale ressaltar que o fundo ele mudou muito a característica imobiliária dele quando ele saiu da TRX, né? Ele começou a ir mais para um segmento logístico e menos industrial, focando até mesmo em condomínios logísticos. A gente adquiriu aí parte da fábrica da Ford, né? Aqui no ABC, São Bernardo, mais especificamente. Tem feito aí boas aquisições, diversificação de locatários, é um fundo que hoje eu coloco entre um dos melhores fundos de logística, tá? E, de novo, reitendo aquele disclaimer, não é recomendação de compra, de venda ou de manutenção, apenas uma análise comparativa em termos qualitativos entre fundos. Eu estou falando da parte imobiliária dele, um dos mais interessantes hoje no meu ponto de vista. Então, um fundo que tem um belo portfólio e cresceu bastante, mitigou risco com diversificação de locatário e consegue entregar um yield em linha com o setor. E vem realizando bons desinvestimentos também, né? Exatamente. Tem realizado a venda de alguns imóveis aí, a BTG está surpreendendo nesse fundo. E distribuição crescente, né? Vale ressaltar. Isso, exatamente, distribuição crescente de rendimentos. Ele tinha ali uma pequena alavancagem, reduziu um pouquinho essa alavancagem, está bem controlada. Eu não acho a alavancagem algo ruim no fundo, tá? Mas ele chegou até a estar um pouquinho mais alavancado do que está hoje, mas sempre em níveis saudáveis, naquilo que eu entendo como saudável, tá? E, enfim, acho que todo mundo aqui converge que é um fundo interessantíssimo para o investidor pessoa física estudar e analisar para a carteira pessoal. Por fim, só lembrar aqui, ó, que nessa semana, na quinta-feira, nós temos liquidação aqui do período de preferência de 2 fundos, Iridium e GCRI. Então, o investidor tem que exerceu aí, que vai exercer o seu direito, que tem até, nos 2 fundos, tem até o dia 4 para poder exercê-lo, deixar o dinheiro lá na corretora. Exatamente. Bom, é isso. Bom, eu vou trazer aqui, a gente falou um pouco sobre juros e renda passiva, ainda eu quero trazer agora a parte de fundos imobiliários, fundos imobiliários já foi, então agora vai ser a parte aqui do Tesouro Direto, eu queria trazer para vocês. Esse daqui é o site próprio do Tesouro Direto, e a gente vai olhar aqui os juros semestrais que estão pagando, tá? De novo, eles vão ajudar a reduzir a volatilidade da carteira, e com certeza pode ser muito atrativo. A gente pegando aqui um IPCA de juros semestral que vai garantir aí a inflação, tá? Mais 4,5%. Ele tem tabela regressiva de imposto, que vai de 22,5% a 15%, após 720 dias, então você tem que ter isso em mente. O juro aqui é pago semestralmente, tá bom? Mas ele pode ter, sim, vantagem para o investidor que quer renda passiva também, um pouco menos de volatilidade. Ele coloca uma ação para entregar um yield maior do que a média do IFIX, o que é positivo, mas vai aumentar a vol da carteira. Ele pode depois baixar a volatilidade com um Tesouro IPCA de juros semestral. Só a título de comparação, a gente viu muitos comentários ali no primeiro relatório que a gente apresentou ali, da Caixa Rio Bravo, falando do IPCA 2035, estava 4,10. Olha ele aqui na curva de 4,29 no fechamento da sexta-feira agora, vai dia 29, aliás, dia 30, tá? Então, 4,29 na curva de juros, eu tinha falado 4,25, está 4,29, uma curva abriu bem mesmo, e eu vou mostrar isso aqui abaixo, tá? Então, ponto de atenção, bom? Juros semestral pagando 4,5, também é uma forma bem atrativa. E eu queria trazer aqui para vocês a parte de curva de juros, tá? Aumentos aqui da curva da taxa paga, tá? Pelo IPCA 2035.
Aqui a gente vai ver, tá dando para ver bem aí, né, pessoal? Vou reduzir aqui só um pouquinho, tá? Aqui a gente vai Perfeito. ter a curva, tá? Então, há 30 dias atrás ela estava pagando 4,13 e agora ela fechou em 4,29, tá? Ou seja, ela abriu, fechou sexta-feira, tá? Então ela abriu bem essa curva de juros. Chegou a pagar 4,07, tá? A gente traz para 90 dias, olha o tamanho da curva quando ela abriu, de 4,16, tá? Há 90 dias atrás para 4,29. A atratividade da renda fixa. E um ano aqui ele saiu de 3,39, tá? Para vir aí os nossos 4,29. É a máxima do período, tá? O segundo maior ponto tinha sido em outubro, dia 2 de outubro de 2020. O menor aqui foi em dezembro, 3,38, tá? Um pouco abaixo aqui da abertura da série de um ano. E você vê aqui hoje a 4,29, ou seja, influencia muito. Como que funciona essa marcação a mercado? Marcação a mercado está aqui, tá bom? Quando você compra uma taxa mais alta, você paga barato nele e fica mais propício de você ganhar dinheiro com o título, tá? Ainda que você queira especular porventura. A gente pode observar que aqui no dia 13 de maio ele estava custando 1.985,20, tá? Enquanto que a taxa dele aqui, eu falei 15 de... Você lembra que eu falei? Eu estou tendo no automático aqui, pega 14 de maio, tá? Eu vou falando, estou tão no automático, eu não estou mais nem... 14 de maio, 4,17 a taxa. Quem pegou a 4,17 pagou no título, né? 14 de maio. 14 de maio, 1994. Se ele quisesse vender hoje esse título, ele estaria vendendo a 2017. Então, se ele quiser operar na marcação da curva, tá? do preço do título, ele também pode, aqui ele já teria, já estaria ganhando, tá? Ele pode olhar uma taxa, o que eu acho uma taxa legal, acima de 4,20, acho uma taxa bem interessante, até porque a gente observa aqui no gráfico, a média dele do último ano, poucas vezes ficou, a média não, desculpa, essa faixa aqui, a faixa de 4,20, poucas vezes ficou acima desse patamar de 4,20, agora ele está. Então, interessante, carteira do investidor diversificado, faz bastante sentido fazer aqui uma simulação bem rápida, tá? Do título, vou colocar aqui 2035, o quanto seria hoje, colocar aqui R$1.000, de uma maneira bem acessível para todo e qualquer investidor, sem aportes mensais, tá? O que você conseguiria aqui? Carregando até o vencimento nessa taxa, seria um valor líquido de 2.388,85 em 14 anos. Então, ele vem trazendo aqui essa curva de evolução no período de vencimento. O Tesouro teria rendido isso, a poupança, o CDB, a LCI e a LCA em um fundo DI. Essa é a comparação que ele faz. Obviamente que ele explica aqui, tá, sobre o Tesouro, né, e o que ele estava considerando aqui de rentabilidade bruta para os outros títulos. Então, o DI é 5,37, a LCI e a LCA 4,71, CDB 5,24, a poupança 4,55 e o Tesouro 7,6 nessa rentabilidade bruta, tá bom? Essa é a estimativa que ele vem e faz. Você ainda vê que esse Tesouro está bem atrativo em termos de rentabilidade, ele supera aqui todo mundo, tá bom? É basicamente isso que eu queria trazer para você com esse... Aliás, eu vou pegar essa calculadora, que ela é muito mais completa, tá bom? Focando aqui ainda nessa parte de renda passiva, tá? Eu vou trazer dia 30, data do investimento, vamos colocar o valor de novo de R$1.000, a taxa de 4,29 de rentabilidade do investimento, tá? Esse aqui é o título. Aqui eu vou colocar 0. Aqui é a inflação do período. Eu vou colocar, então, a gente tem hoje, vai para o modo de hoje, que é 8,35. Bom,
Qual seria essa estimativa considerando o acumulado de inflação que temos hoje, tá bom? Seria de R$ 1.000, carregando talvez que você tem dias úteis do vencimento, dias corridos, dias úteis, tá? Valor investido, rentabilidade bruta, valor investido bruto, tá? A alíquota média do imposto a ser pago, valor de taxas pagos aí pela B3, que é a custódia de resgate, e a rentabilidade líquida de 11,74, tá? Então, você vê que o seu dinheiro multiplicou de uma maneira exponencial, tá? Os juros compostos são realmente uma maravilha na vida do investidor, tá bom? Óbvio que a inflação tende a ceder conforme a taxa de juros sobe, mas a renda fixa fica mais atrativa também com uma elevação de taxa de juros. Então, tem aqui o que é bem interessante, uma simulação. Mas eu quero mostrar para vocês aqui também a atratividade dos juros semestrais, tá? Então, você pode pegar cupons semestrais de 2030, 40 e 55, tá bom? Que vai pagar de IPCA mais 4,8, IPCA mais 4,36, IPCA mais 4,5. E só para fechar essa ideia, por que ter algum título IPCA na sua carteira? Aqui você já não vai ter o efeito bola de neve, tá? Porque você vai receber o juros semestral, então a valorização do seu título aqui vai ser diferente, num título que você vai receber tudo no vencimento, tá? Mas ele gera uma renda passiva para você. Segura a volatilidade da carteira. A gente observa que nem todos os fundos imobiliários, ou até em regra boa parte deles, cresce acima da inflação, ou até mesmo empatam com a inflação. Então, por isso, um ponto de atratividade que é ter alguma renda fixa que, de fato, você tem garantido que vai repor a inflação. Você pode montar uma carteira teórica de fundos imobiliários e que você se equivoque nessa montagem, estruturação, porventura você faça uma escolha errada do ativo, e ele pode corrigir, ou melhor, ele pode não conseguir corrigir aí a inflação em seus contratos de locação. Isso pode acontecer, você pode comprar um FII, como o Lucas bem falou do HCTR, caro, pagando um ágio, a cota volta para o valor patrimonial na dinâmica de mercado, você vai ficar mal comprado no FII, né? E mesmo tendo a correção monetária, porque ele tem ali na dinâmica do fundo de CRI, você vai ter uma perda pelo valor que você pagou na compra do título. Então, enfim, né? Tenha um pouco de renda fixa. Se você quiser juros semestrais na carteira, foca aqui na parte de IPCA. Se você não quiser, você compra aqui um que vai te dar o principal no vencimento. Mas não só como sendo renda passiva, você vai receber semestralmente aqui até 4,5. IPCA mais 4,5 vai te trazer ali uma boa tranquilidade para você receber, tá bom? Ao longo aí do seu semestre, vai ser aí um incremento de renda passiva. Tem também os prés fixados. Hoje a taxa do pré está em 9,4, o de 2026. O semestral está em 9,5, tá? O semestral vence em 31 está em 9,5. Vale a pena acompanhar e monitorar. Eu gostaria muito de ver um pré acima de 10%, acho que também vai ficar bem atrativo, tá bom? Eu acho que é essa a consideração que eu queria fazer aqui, só para ter uma noção. De novo, você tem uma tabela regressiva no imposto e após 720 dias, você teria aí basicamente, tá? Um rendimento próximo a 8% líquido ano, tá? 8% líquido é um yield muito atrativo. Poucos FIIs conseguem pagar isso, tá? Poucos FIIs conseguem pagar isso. Então, fica aí um ponto de atenção. Só que aqui você não tem, ele é pré-fixado, você não vai ter nenhuma variação de acordo com o IPCA, é aquela taxa fixa, tá bom? Deixa aí agora a palavra com os colegas. Querem fazer mais alguma ponderação antes de eu trazer a parte de ações para finalizar? Eu queria, na verdade, que você explicasse bem brevemente para o pessoal, porque eu não vou conseguir explicar, porque muita gente que pode estar entrando no nosso canal e assistindo isso está acostumada a ver CDB, LCI, que tem o vencimento, e você só pega o dinheiro no vencimento, e aí vê aí a questão do vencimento e acha que só vai pegar o dinheiro daqui anos, se precisar. Mas que, na verdade, você pode liquidar quando você quiser.
Você pode, de fato, liquidar quando quiser. Você tem aí aquela marcação a mercado do título. Quando eu mostrei ali, aí eu falo para o pessoal voltar um pouco o vídeo, clica ali na parte do preço, onde eu estou mostrando ali a parte de taxa e preço que varia, até fazer a comparação ali de 14 de maio, você vai observar bem ali, conforme você tem a variação da taxa, varia o preço também. Você pode vender quando você quiser, tá bom? Só que você vai estar sujeito à marcação a mercado do preço do título. E, de fato, tem muitos ativos, né, de renda fixa, ainda que CDB, LCI, LCA, que você fica preso e tem que carregar até o vencimento. O Tesouro não, você vende quando você quiser, mas você tem essa flutuação, tá, do valor de marcação a mercado do título. Então, é aí um ponto de atenção. E ficou respondido? Ainda ficou alguma dúvida? Perfeito. Não colocarei em melhores palavras. Bom, eu queria trazer aqui a janela de agosto, tá? A primeira semana de agosto, de pagamentos que a gente vai ter. A gente vai ter Datacom de Bradesco, a gente vai ter pagamentos pendentes ainda, tá, para acontecer. Bradesco na ordem aí de 0,017 centavos, BBDC3, BBDC4 é 0,019, BBSE, tá? Aliás, BBES3 na ordem também de 0,019. A gente vai trazer aqui numa tabela para vocês no próximo vídeo, na próxima semana, pessoal, mas aqui só para fazer um comentário geral, a gente vai ter MOAR3, tá? Um ativo pouco conhecido, a gente vai trazer os principais aí paralelos de dividendos, na ordem aí de 0,65, YouTube vai pagar dividendos também, 0,015, YouTube 3, YouTube 4, na mesma ordem de pagamento. BID 3 vai pagar dividendos, 0,012 centavos, está menos de um centavo aí aliás, um centavo por ação praticamente. BID 4 paga o mesmo valor. BID 11 vai pagar 0,03 centavos, 0,036 centavos aí, tá bom? Tem aí no radar Datacom, tá? De Fleury, tá? E da Intelbras. Os dois estão aí no radar. Temos ainda para agosto, primeira semana, Grendene, também no radar, tá? TOT, bom? E, basicamente, Semin dia 10 vai pagar dividendos, pessoal. Semin dia 10 está pagando dividendos, tá? Dividendos aí, pagamentos pendentes para acontecer. Basicamente é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. De novo, reitero aqui que o nosso próximo vídeo eu vou trazer aqui como formato de tabela, tá? Não vai ser só falado, vou mostrar para vocês aqui uma tabela com essas informações, tá bem? E é isso, pessoal. Bom, terminamos aí o primeiro giro dessa nova fase do nosso giro semanal de fundos imobiliários e renda passiva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos aí novamente com Lucas Vergara, Ivan Eugênio, eu e um convidado especial que vai estar aqui para falar de fundos imobiliários conosco. É isso, pessoal. Tchau. Um grande abraço a todos. Agradecer o Ivan, vai ser um parceiro aqui na construção desse programa e outras atividades mais. E do Lucas também, um amigão aí dentro do TC, um colega aí excepcional. Deixa para vocês fazerem suas considerações. Felipe, eu quero agradecer o convite, né, feito por você, feito pelo Lucas aí também, e estamos juntos. Semana que vem, Deus permitindo, estarei aqui com vocês. Bom, eu queria agradecer também de ter participado, nunca tinha participado desse tipo de discussão de investimento, bem legal. Contem comigo aí e vamos para cima. Vai ser o giro mais famoso do Brasil. É isso aí, vai sim. Tchau, pessoal, até! Tchau, tchau. Abraço.